Deus abençoe seu dia. Bem-vindos a mais um devocional. Chegamos ao capítulo 12 do livro de Números e a palavra de Deus diz assim: A rebelião de Miriam e Arão. Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa de uma mulher cuxita que este havia tomado, pois ele tinha tomado uma mulher cuxita. E disseram: Será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Será que não falou também por meio de nós? E o Senhor ouviu o que eles disseram. Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: Vocês três dirijam-se à tenda do encontro. E os três foram até lá. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e eles se apresentaram. Então o Senhor disse: Ouçam agora as minhas palavras. Se entre vocês há um profeta, eu, o Senhor, em visão, me faço conhecer a ele e falo com ele em sonhos. Mas não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Falo com ele face a face, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, vocês não tiveram medo de falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele se retirou. Quando a nuvem se afastou de sob a tenda, eis que Miriam estava leprosa, branca como a neve. Arão olhou para Miriam e eis que ela estava coberta de lepra. E Arão disse a Moisés: meu senhor, não ponha sobre nós esse pecado, porque agimos de forma tola e pecamos. Não permita que Miriam seja como um aborto que, saindo do ventre de sua mãe, tenha metade de sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: Ó Deus, peste, que a cures. O Senhor respondeu a Moisés: Se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto dela, não seria envergonhada por 7 dias? Que ela seja encerrada 7 dias fora do arraial e depois trazida de volta. Assim, Miriam foi detida fora do arraial durante 7 dias e o povo não partiu enquanto Miriam não foi trazida de volta. Porém, depois o povo partiu de Azerote e acampou no deserto de Parã. Amém. Senhor, fale aos nossos corações, ministre essa palavra em nós. Forte, né, gente? Eu tive que ler várias vezes para conseguir entender o contexto. Miriam e Arão falaram mal de Moisés. Há estudiosos que dizem que Moisés tinha casado com uma mulher, outros acham que é a mesma mulher, que eles estão achando uma rixa aí, né? Mas por conta de Moisés estar casado com uma mulher, a gente não sabe ao certo o que aconteceu, Miriam e Arão começaram a falar mal, começaram a murmurar, falando: será que o Senhor fala somente por meio de Moisés? Será que também não fala por meio da gente? E depois Miriam é punida. Eu vou começar por aí. Eu fiquei pensando, se Miriam e Arão que falaram contra Moisés, por que só Miriam foi punida, né? Lá na tradução original no hebraico, Miriam e Arão falaram, esse falaram está conjugado na terceira pessoa do verbo feminino. Então foi Miriam que começou essa murmuração. Ela começou a reclamar de posições que não pertenciam a ela. E muitas vezes, queridos, nós também reclamamos de posições que nem nos pertencem. Reclamamos de pessoas que estão em cargos que não são nossos, ocupando posições que não são as nossas, morando em lugares que não moramos. A gente tá ali murmurando, reclamando, falando mal daquela pessoa. E olha a consequência daquilo. Porque Deus ouve tudo. E aqui nessa situação, Deus ouviu que alguém estava falando de um homem que tinha um relacionamento profundo com Deus. Que, pela visão de Deus, Moisés era um homem muito manso. E aí eu vou voltar de novo, vou dar um pause aqui na história. Gente, Moisés era aquele
que matou um cara no meio da rua, enterrou na areia, porque ele estava discutindo, estava falando mal do povo dele. Moisés teve uma transformação no caráter dele. Os frutos do Espírito Santo foram inseridos em Moisés, como a bondade, a mansidão. E a gente vê aqui, Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer homem sobre a terra. Nós vemos aqui nesse versículo que existe transformação quando a gente anda com Deus, quando a gente tem um relacionamento com Ele. Eu não sei como você começou a sua vida cristã. Eu não sei como foi a sua conversão, como você era antes de conhecer Cristo, antes de você andar com Deus, mas eu sei que Ele é capaz de transformar. E é principalmente naquelas áreas que para nós às vezes é meio difícil, às vezes é desafiador. Deus tem vontade de nos moldar, de quebrar o vaso e refazer. Assim como Moisés foi conhecido como o homem mais manso da terra, Deus também pode fazer você ser conhecido por uma característica que antes você não tinha, mas agora você pode ter. E aí chegamos, né, no como o Senhor fala de Moisés. Olha, tem pessoas aqui, tem profetas que eu falo por meio de sonhos, mas com Moisés, Moisés é fiel na minha casa. Eu falo com ele face a face, claramente, não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Meu Deus. Enquanto existia intrigas, fofocas, tinha um homem com um relacionamento desse jeito, nesse nível com Deus. Eu não sei você, mas eu quero ser conhecida por Deus face a face. Eu quero que Deus fale comigo assim, claramente, não por enigmas. Então eu busco, eu leio, eu estudo a palavra, porque eu quero ser cheia, preenchida dele. Essa história mostra duas pessoas que se juntaram para murmurar, para reclamar, para começar uma intriga, uma fofoca, enquanto tinha um povo todo esperando para chegar na Terra Prometida. Essa intriga começou, essa fofoca começou. E hoje, quantas vezes nós perdemos tempo com intriga, com fofoca, enquanto existe crianças passando fome, às vezes na nossa rua, na nossa cidade. E a gente continua a história no versículo 9, a ira do Senhor acendeu contra eles e Miriam recebeu uma punição, né, uma lepra durante um tempo. E aí eu fiquei bastante tempo pensando nisso. Deus corta o mal pela raiz. Deus corta o mal pela raiz. Chega um momento que ele vê que tem algo mal em nós e ele corta pela raiz. Sabe, queridos, eu ando orando para Deus revelar os planos dele para mim. E à medida que Deus vai mostrando onde eu devo ir, o que eu devo fazer, eu vou me deparando com coisas em mim que precisam ser curadas. Feridas do passado, coisas que já falaram para mim, coisas que disseram que eu não seria capaz, que eu não iria conseguir. Já aconteceu isso com você? Situações do passado, às vezes relacionamentos que você teve, às vezes na sua própria família, coisas que disseram a você ou que você percebeu, que talvez nem era real, mas você colocou dentro da sua mente, e que às vezes te impede de viver algo novo, viver algo extraordinário. E aí, meditando, orando sobre essa situação aqui da minha vida, eu me deparei com esse capítulo 12 de Números, onde Deus corta o mal de Miriam pela raiz. Miriam era irmã de Moisés, era uma mulher muito querida por ele. Ela que articulou tudo aquilo quando Moisés nasceu e foi colocado naquele cesto. Miriam foi a irmã que acompanhou o cestinho até alguém retirar ele das águas. Miriam era uma boa pessoa para Moisés, mas ela cometeu um erro aqui. Ela começou a cochichar, falar mal, intriga, e Deus cortou o mal pela raiz. Deus é aquele capaz de cortar o mal que foi introduzido no seu coração pela raiz. Eu não sei qual é esse mal que existe em você. Eu não sei se existe um vício, uma dependência emocional, uma carência, uma mágoa. Tem algo em você que não pertence mais aos dias que Deus quer que você viva.
Então hoje eu quero orar por você para clamar para que esse mal seja cortado pela raiz. Eu quero orar por você. Deus, obrigada, Senhor, por mais um dia, mais uma oportunidade de estar na sua presença. Obrigada por essa palavra, Senhor, que tem chaves aqui para nós. Primeiro, Senhor, nós queremos ser conhecidos face a face. Nós não queremos ouvir falar do Senhor, ouvir por enigmas. Não, nós queremos claramente ouvir sua voz, o teu direcionamento. A gente não tem medo de falar de Jesus onde a gente estiver. Nós queremos ser conhecidos como teus amigos, Deus. Nos transforma, nos molda, nos faz um vaso novo, para a honra e glória do teu nome. Senhor, eu quero apresentar situações dentro de nós que às vezes nos faz tão mal. Às vezes nos bloqueia, nos cria crenças limitantes, nos impede de prosseguir. Pai, eu quero clamar pela cura. A cura de mágoas do passado, a cura de ira, de situações onde essa pessoa quer controlar, mania de controle. Eu quero orar, Pai, por doenças físicas e emocionais, por dependências, por carências. Eu quero orar pelos ciúmes, Deus. Cura, Senhor. Entra com a tua cura e arranca esse mal pela raiz de nós, Deus. Arranca pela raiz, não deixa nenhum vestígio em nosso coração de coisas que só nos atrasa, de coisas que só nos paralisa, Senhor. Não, arranca pela raiz. Assim como o Senhor arrancou esse mal de Miriam pela raiz, arranca pela raiz tudo que não nos faz caminhar, não nos faz avançar. Nós queremos, Pai, acessar a terra prometida. Nós não queremos perder tempo reclamando. Nós queremos acessar a tua promessa. Então, Pai, nos molda, nos faz um vaso novo, para que a gente não perca mais tempo. Pai, eu peço que alargue as nossas fronteiras, que a tua mão caia sobre nós, nos livra do mal e nos abençoa. Amém.